Saudações, amigas e amigos, eu sou Elison Silva e chego agora com mais uma edição do Quarta Categoria, a casa da Série D do Campeonato Brasileiro desde 2020 no mundo dos podcasts e também com exibição no canal Nosso Futebol. Eu começo pedindo a você que nos assiste, que nos escuta, que siga o @pcategoria, tanto no Instagram quanto no Threads e também no X, que é o antigo Twitter. Compartilhe nossos episódios e se inscreva em nosso canal no YouTube, que é o podcast Quarta Categoria. Deixe o like nos nossos episódios e compartilhe, que isso nos ajuda bastante. Bom, hoje a gente tem a honra aqui de conversar com um treinador que não à toa é chamado de Rei do Acesso. Na Série D, que é nosso foco por aqui, são 3. Sampaio Corrêa em 2012, com direito ao título, com o River do Piauí em 2015 e com 13 em 2018. Além disso, ele é um dos treinadores em atividade com mais títulos estaduais pelo país. História não falta para Flávio Araújo. Seja bem-vindo ao Quarta Categoria, professor. Boa noite a todos. Fico muito feliz por vocês terem me convidado. É importante participar do programa que divulga tão bem a Copa do Nordeste, divulga tão bem a Série D do Brasileiro, e fico muito à vontade em falar sobre essa grande competição. E quem vai me acompanhar aqui nesse papo com o Rei do Acesso é o Felipe Augusto e também o Marcos Barcelos. Tudo bem, meus amigos? Tudo bem, Elson? Tudo bem, Marcos? Obrigado, Flávio Araújo, pela participação, por ter aceito o convite. Um cara que tem muita história na Série D, competição que a gente acompanha desde 2020, e que ele está desde 2011, né? Então tem muita história para contar sobre essa quarta divisão que a gente tanto gosta, tanto acompanha. Bom dia, boa tarde, boa noite, Elison, Felipe, treinador Flávio Araújo e todos que acompanham o podcast Quarta Categoria, tanto no canal Nosso Futebol quanto nas plataformas de podcast. A gente, tradicionalmente, ano após ano, conversa com os treinadores do acesso e cada um deles acaba marcando o seu nome na história. Só que com tantos acessos e tanta história para contar, hoje a gente tem a oportunidade de conversar com uma referência da competição, né? E vai ser um episódio muito legal de se gravar, vamos ter um bate-papo muito legal e você que está acompanhando a gente vai gostar tanto quanto nós. Com toda certeza, né? Porque assunto, acesso e muito sucesso na competição não falta. Mas antes da gente começar a falar sobre cada um desses acessos do Flávio Araújo, a gente vai soltar a nossa vinhetinha tradicional. O Quarta Categoria é um podcast sobre a Série D do Campeonato Brasileiro, que traz informações, curiosidades e conteúdo relevante sobre o futebol que fica longe da grande mídia. Com eles, Felipe Augusto, Marcos Barcelos e Elison Silva. Muito bem, a gente começa agora mais um Quarta Categoria, edição 144, para quem acompanha o nosso podcast desde 2020. E para quem chegou em 2024 no Nosso Futebol, seja na Claro TV, ou na Sky, ou no DAZN, ou no Zapping, mais uma edição especialíssima do Quarta Categoria, porque nosso convidado dispensa apresentações, né? Mas mesmo assim a gente vai tentar fazer um resumo de um currículo que é bem invejável. Flávio Araújo nasceu em Fortaleza e passou por vários clubes do estado. Foi jogador, mas se destacou, acho que mais como treinador. São 6 títulos na primeira divisão do Piauí, com Parnaíba, Barras, River e Altos. Uma Copa Piauí também com o Flamengo do Piauí. Ele é bicampeão maranhense com Sampaio Corrêa, bicampeão da primeira divisão cearense com o Fortaleza. Ele não é conhecido como Rei do Acesso à toa, né? De 2003 para cá, conseguiu acessos estaduais com 4 de julho e Casa 2 vezes, Maracanã, Oeirense, e em campeonatos nacionais com Icasa para a Série C, da Série C para a Série B, América de Natal da Série C para a Série B, com Sampaio Corrêa da D para C e da C para B, com o River do Piauí da D para C, com o CSA da C para B e com 13 da D para C. Assunto não falta, e aí, só que a gente vai ficar focado um pouco mais nesses acessos que foram conquistados na Série D, que é o tema principal do Quarta Categoria. Só que antes de falar de cada um desses acessos, eu vou passar a bola para o Felipe, né, que tem uma pergunta para um pouco antes desse primeiro acesso na quarta divisão, Felipe. Pois é, Elison, né? A Série D começou em 2009, né? Pessoa que não tinha tanta... A gente não tinha tanto acesso à competição, tantos jogos, né? Não tinha transmissão ao vivo. E o Flávio, né, teve a primeira experiência dele na Série D com o Guarani de Juazeiro em 2011. Eu queria saber dele como é que foi
essa participação, né, uma terceira edição apenas da Série D, muito escondida ainda. Como é que era o trabalho nessa época e o quanto que mudou, o quanto que evoluiu a Série D na sua visão, né? Você esteve na última edição de 2024, queria saber como é que foi essa campanha de 2011, como é que foi a sua primeira experiência e o quanto a Série D evoluiu em 13 anos. Deixa eu te fazer só uma retificação. Em 2011, não trabalhei no Guarani de Juazeiro na Série D, não. Foi Oliveira Canindé, meu conterrâneo. Mas fico feliz pelo Marcelo, pelo Oliveira. O Oliveira também foi campeão invicto com o Guarani. Eu fui campeão invicto em 2012 com o Sampaio. Em 2011, se eu não estou enganado, foi com a América de Natal, da C para B. Quem estava no Guarani, acredito eu, foi o Guarani de Sobral até, viu? Oliveira Canindé. Então a gente vai pular para o Sampaio Corrêa, em 2012, né? Porque na primeira fase foram 8 vitórias em 8 jogos, né? E aí eu queria saber, professor, como foi chegar no mata-mata com essa campanha e fazer com que ela acabasse não subindo, né, a cabeça, gerasse um salto alto dos jogadores para esse momento tão decisivo. Tudo começou uns 2 meses antes, né? 2 a 3 meses antes, eu assumi o Sampaio Corrêa no último jogo do primeiro turno. E, se eu não estou enganado, foi em Santa Quitéria, empatamos o jogo nos acréscimos, né? E de lá, não tinha mais chance de disputar o primeiro turno, e no segundo turno não. Já conquistamos o segundo turno, fomos à final do campeonato e vencemos. Então o time encaixou, o time embalou, né? Eu posso dizer assim que a gente foi campeão invicto estadual em 2012, porque o Sampaio já tinha perdido, mas nós não perdemos nenhum jogo. E o time embalou, nos reforçamos, contratações pontuais, o Pimentinha foi uma contratação dessas, teve mais 2 jogadores também que foram contratados, e a gente teve uma primeira fase excelente, né? E um detalhe importante sobre essa competição também, é porque toda competição que você consegue atingir uma meta, é uma competição, é um trabalho de sucesso, né? Mas, assim, ser campeão invicto, aí não, aí realmente é uma campanha memorável, né? O Sampaio Corrêa, no ano de 2012, foi campeão invicto da Série D. Boa noite, treinador, novamente. A gente aqui no quarta categoria sempre reforça que camisa pesada sozinha não ganha campeonato, não ganha acesso, né? E o Sampaio Corrêa, com a camisa pesada que tem, foi campeão em 2012, né? E curiosamente, na campanha no mata-mata, foi pegando equipes que não são tão tradicionais. Né? São equipes emergentes, talvez, se a gente pode usar essa palavra. Teve o Vilhena na segunda fase, depois encarou o Misto, depois o Baraunas, que tem uma certa expressão até por conta de campanha em Copa do Brasil, né? E depois o Craque na final, né? E curiosamente, cada uma dessas equipes que avançaram, com exceção do Vilhena, eliminou uma camisa pesada no caminho. O Misto eliminou o Remo, o Baraunas eliminou o Campinense e o Craque pegou o Mogi Mirim e também classificou, chegando na final. E daí eu queria saber de você, né, o que você acha que é mais difícil de enfrentar no contexto da Série D? São as camisas pesadas ou essas equipes emergentes? Olha, a resposta é difícil, né? Porque são 2 adversários que estão com confiança. Tanto a emergente como a camisa pesada, né? Mas a camisa pesada, ela lhe traz mais dificuldade pela pressão do torcedor adversário, né? Que sempre um time da camisa pesada, ele tem torcida, né? Então, o jogo fica muito mais difícil você vencer o adversário fora de casa com o estádio lotado, né? Então, a pergunta é difícil, mas lhe respondo que o time de uma camisa pesada, ele traz muito mais dificuldade. Flávio, aquele Sampaio Corrêa, eu acho que é um dos grandes times da história da Série D, né? Campeão invicto, tinha um time muito forte. O quanto que Mimica, Robson Simplício, Eloir, Arlindo Maracanã, Pimentinha, jogadores que chegaram com o Sampaio até a Série B também, logo depois daquele acesso, o quanto eles foram importantes, e o quanto foi importante também essa base para o Sampaio Corrêa nos anos seguintes, né?
Como é que foi esse trabalho de montagem desse elenco que permaneceu até chegar à Série B também? Olha, a manutenção da base foi uma questão assim fundamental, né? Por quê? Porque geralmente quando você consegue um acesso da D para C, da C para B, da B para a imprensa, o torcedor, não, tem que mudar o time, agora a competição é outra. E a gente escutava isso no passado e escuta no presente, né? Não, tem que mudar o time, com esse time não dá. Vai chegar na Série C e sai rebaixado. Então, foi um dos pontos que eu argumentei com o presidente do Sampaio, Sérgio Frota. Sérgio, nós temos que manter essa base, porque essa base ainda vai nos dar muita alegria, porque não é uma base antiga, é uma base experiente, mas não é antiga. E graças a Deus o Sérgio ouviu bem isso e continuamos com essa base. Essa base aí, se eu não estou enganado, em 2000 na Série B, quando eu saí de Sampaio, nós estávamos na 6ª posição, com toda essa base que ficou de 2011. E aí o Sampaio Corrêa, né, teve nessa campanha um confronto duro, né? Se nadou de braçada contra na primeira fase, né, ganhou todos os 8 jogos, no mata-mata do acesso, né, sempre pega aquela questão do seu jogo decisivo, né? E depois de um empate por 1-1, o Castelão esteve cheio, como há muito tempo não esteve mais uma vez, né, para empurrar o time rumo a esse acesso. Como é que foi essa preparação para esse jogo de volta diante do Castelão lotado, professor? Graças a Deus, nesse ano de 2012, o estádio do Castelão ele voltou a ser utilizado. E, coincidentemente, foi por nós, né, que o estádio estava fechado para reforma, e ele voltou a ser utilizado e a torcida abraçou a causa, né? A torcida do Sampaio foi fantástica nessa competição. Todos os jogos do Sampaio Corrêa no Castelão na casa cheia, né? Então, e a torcida realmente foi o 12º jogador. Marcos. Treinador, agora eu já queria pular para o acesso já de 2015 com o River. Naquela ocasião, o River do Piauí tirou o futebol do estado, né, daquele status de ser o único do Nordeste a não estar divisionado, né? E aí eu queria saber como é que foi a mobilização dentro do clube e em todo o Piauí para aquele acesso lá em 2015, diante do Lajadense, né, se eu não me engano. Olha, aquele acesso com o River, né, a final da competição contra o Botafogo, né, do nosso saudoso Marcelo Veiga, né? Ali foi uma das competições mais difíceis, né, que eu tenha trabalhado. Aí você fala, Flávio, mas por quê? Porque durante quase toda a competição, nós trabalhamos com salários atrasados, né? Quase toda, na reta final, que a torcida do River também foi fantástica, a cada jogo o Albertão mais lotado do que nunca, e o presidente também sempre foi muito sincero, sempre foi muito homem. Gente, nós só temos um caminho para pagar vocês. Se esse time chegar à semifinal e a final. Aí todo mundo vai sair bonito, porque todo o dinheiro da renda vai ser repassado para vocês. E nós lutamos toda a competição com esse atraso, mas sempre um time muito unido, né? Determinado realmente, foi um grande grupo, um excelente grupo, a buscar esse acesso. E a torcida correspondeu, né? Eu acredito que o primeiro mata-mata foi contra o Estanciano, se eu não estou enganado, e já colocamos já quase 15 mil pessoas no Albertão, né? Assim foi todos os jogos até a final contra o Botafogo, que quebrando todos os recordes, aquele jogo final, que acredito eu que tinha dado mais de 50 mil pessoas. Então foi muito difícil aquele acesso, porque não é fácil, né? Você trabalhar com 2, 3 meses de atraso. Você, além de ser treinador, você também tem que ser um psicólogo, porque você tem que fortalecer o psicológico do atleta. Mas, Flávio, como é que fortalece o atleta cheio de conta? Digamos, o treinador também está cheio de conta, não é só o atleta, não. Mas falando para eles a verdade, entendendo a situação de cada um, e todos realmente
realmente foram fantásticos, né? Que o caminho para nós salvar o ano era o acesso, e graças a Deus conseguimos. Voltando um pouco para o Sampaio, Flávio, eu queria ver de você você passou, né, por diferentes formatos da Série D, né? 2012 era um formato de 40 equipes, um grupo de 4, acho que era um grupo de 4, um grupo de 5, na verdade. Em 2015 já eram mais clubes, mas aí, não, também era 40, mas em 2020 já era mais clubes, ainda com 4 equipes por grupo, e até chegar 2024, onde tem formato consolidado com grupos de 8, com 14 rodadas na primeira fase. Eu queria saber qual que é a principal diferença que você viu, né, desde 2012, com o Sampaio Corrêa, até 2024, né? O que você mais viu de evolução na competição? Olha, para mim, a grande diferença é que nesse ano de 2024, né, a competição evoluiu, teve uma evolução técnica, correto? Os times melhoraram, os times que estão participando da Série D. Diferentemente do passado, correto? Que os times disputavam só para disputar. Agora não, os times são verdadeiros elencos muito, muito bons. Eu vou te falar aqui um exemplo que aconteceu esse ano. Eu tenho 61 anos, se eu viver até 100 anos, eu vou lembrar. A desclassificação do Iguatu. Iguatu formou um grupo fantástico, um time espetacular. Né? Iguatu saiu atropelando todo mundo. Chegou no mata-mata do acesso, nós cruzamos com a Anápolis. Outro timaço, viu? Excelente time, Anápolis. E qual foi o resumo desses 2 jogos? 2 empates. Cada um, 1-1 lá em Anápolis e 3-3 em Iguatu, né? Então foram 2 jogos fantásticos, onde esse acesso foi decidido no pênalti. E eu, esse ano, já tinha participado em 4 decisões de penalidade, e todas as 4 tinham vencido. Meu time tinha vencido, né? O Altos no campeonato estadual e na pré-copa do Nordeste, conseguimos vencer. Mas, infelizmente, com o Iguatu nós perdemos nos pênaltis. Mas fica sempre a lembrança do grande time que o Iguatu formou. E só para exemplificar o que você perguntou, o nível técnico evoluiu bastante com relação ao atual momento da Série D. Treinador, aproveitando que a gente voltou a falar do Sampaio, né? Aqui no podcast a gente fez um episódio sobre os campeões da Série D e elencamos cada equipe em certas prateleiras, né? Quando falamos do Sampaio Corrêa, nós falamos que o título de 2012 mudou o patamar do clube, mas também tínhamos outras categorias como início de uma evolução, né? Que eu acho que é o que mais se aproxima dessa mudança de patamar. E aí eu queria emendar 2 perguntas. A primeira, o título de 2012, na sua opinião, mudou o clube de patamar ou foi o início de uma evolução? E aí eu queria também emendar com a trajetória do Pimentinha dentro do clube, que ele acabou hoje é praticamente ídolo do clube, né? E esse título da Série D faz parte também dessa. Acho que as 2 histórias meio que se confundem, né? E aí eu queria também saber se você enxergando o Pimentinha, né? Esse título para ele foi o início de uma evolução na carreira dele dentro do clube ou foi uma mudança de patamar também para ele? As 2 situações se assimilam para mim. Foi o início da evolução do Sampaio Corrêa e foi o início também de evolução do Pimentinha. O Pimentinha já era conhecido em São Luís, né? Por jogar em society, jogar em futebol de salão. Então já era muito conhecido. Então, o que é que acontece? Naquele ano ele disputou o estadual pelo São José. E vendo o São José jogar, que jogou contra nós, Diego Sérgio, vamos atrás de 2 jogadores, Pimentinha e o Dudu Volante, que é lá de Tocantins. Né? Então vamos buscar esses 2 jogadores. E o Pimentinha confirmou, né? Todo esse talento deles, que é um talento fantástico, além de é um cara muito bom no X1, no 1 contra 1, e no X2, no X3, pode vir um segundo, pode vir um terceiro, né? Então, marcou também o início dessa evolução no Sampaio e no Pimenta. No Sampaio, porque o Sampaio viu a possibilidade de crescer mais, né? E cresceu já no ano seguinte também, com acesso à Série C.
porque o futebol dos times do Brasil, de um modo geral, né? Hoje o crescimento desse clube, de qualquer clube, ele está ligado a participar das principais divisões do Campeonato Brasileiro, que é a A e a B. A gente está falando de 2012 e o Pimentinha renovou o contrato para jogar 2025 pelo Sampaio Corrêa. E tem uma dúvida, professor, que fica batendo na cabeça de todo mundo sobre o Pimentinha, e você trabalhou com ele em algumas temporadas. Queria saber se é verdade ou não que ele tem medo de jogar. Ele não joga tantas partidas fora de casa porque tem medo de viajar de avião. É verdade ou é lenda isso daí? Não, é verdade. O Pimentinha, se você for pesquisar, né, sobre os números dele, quantos jogos ele jogou fora de casa, você vê que é bem menor do que dentro de casa, né? Então, essa questão de jogar fora de São Luís nunca foi o forte do Pimenta, não. Ele realmente... E teve a oportunidade também, times fora de São Luís, né? Que ele foi e não abraçou, correto? Mas, dentro de São Luís, ele realmente ele é um grande jogador. Inclusive, agora nesse momento de indefinição, se ele renova ou não, eu falei para o nosso presidente, o Carlos Eduardo, do MAC, presidente, vai no Pimentinha, faz a proposta. O nosso presidente foi, mas aí não deu certo, ele acertou com o Sampaio, né? Mas, enfim, é um grande jogador que vai nos dar muito trabalho também quando a gente se confrontar. Certamente. O Pimentinha, por exemplo, em 2015, ele teve uma proposta do Botafogo do Rio de Janeiro, acabou não ficando por lá, até chegou a abandonar o futebol por um período, acertou com o Botafogo de João Pessoa, teve dificuldade nesses jogos fora de casa, foi dispensado, e acho que desde 2019, 2018, está de volta no Sampaio Corrêa, temporada após temporada, jogando quase todos os jogos em casa. Para a gente encerrar essa parte do Sampaio, professor, eu queria que você falasse sobre a decisão, né? A decisão da Série D contra o Craque, né? 2-0, Castelão lotado, e uma festa, acho que das maiores já vistas, né, no estado do Maranhão, e um título nacional no seu currículo. É verdade, né? Ali marcou o meu primeiro título nacional, com a camisa do Sampaio Corrêa, com a bandeira de Sampaio Corrêa, e veio premiar, né, todo o trabalho realizado desde o estadual, correto? Eu acho que nesse ano aí, que nós vencemos também a Copa Maranhão, né? Eu iniciei a Copa Maranhão, depois que a gente tinha acabado o acesso com o CRB, o Dejaí, que era o assistente da casa, que hoje trabalha comigo também como meu assistente, deu prosseguimento. O Sampaio ganhou tudo naquele ano de 2012, né? Foi um ano fantástico, e ali realmente marcou a evolução do clube, né? O início de uma evolução de um Sampaio Corrêa, hoje visto de uma forma diferente no cenário nacional. A gente está vendo aí as imagens, né? Algumas imagens da festa do título do Sampaio Corrêa, campeão da Série D de 2012. E agora sim, a gente vai pular para o River, né? Na primeira fase, algo que virou comum, que depois vocês vão entender por quê. Porque assim como o Sampaio em 2012, a primeira fase foi de passagem, né? O River terminou invicto com 4 vitórias e 4 empates. Depois passou no mata-mata por Estanciano, Lajeadense, que foi o mata-mata do acesso, Ipiranga na semifinal, e acabou caindo na final para o Botafogo de Ribeirão Preto. E a minha questão para abrir mais uma vez o assunto River, professor, é sobre um personagem muito importante daquele time, né? Que é o francês Eduardo, com quase 15 anos, né, no futebol da França, passando por times como Lens, Ajaccio e Metz. Eduardo voltou para o Brasil para jogar no River e acabou sendo uma das referências técnicas daquele time, né? Qual foi a importância, qual foi o papel do Eduardo naquela campanha do acesso que você já trouxe, né, com alguns problemas financeiros e tudo mais, e ter um jogador daquela envergadura, com aquela experiência dentro de um grupo, qual foi o tamanho dele ali naquela conquista? Ali o Eduardo foi surpreendente, né? Quando eu fui trabalhar com o Eduardo, quando o Eduardo foi contratado, porque geralmente a gente imagina um jogador que está vindo da Europa, que está voltando para finalizar uma carreira, né? Não esteja num nível técnico muito elevado, num nível físico muito elevado. Mas o Eduardo estava num nível técnico muito elevado, um nível físico também bom, e foi uma grande referência do nosso time, um líder dentro de campo também, que nos ajudou muito a controlar também as dificuldades, e mereceu, não só o Eduardo, mas todo o grupo, né? Mas o Eduardo, assim, digamos, vamos enaltecer o Eduardo,
porque um cara que tinha jogado na Europa, na França e em vários times, e chegou no River e comprovou seu potencial, que é tanto que no ano seguinte, 2016, eu fui para o Fortaleza e levei o Eduardo também. Flávio, eu queria falar de dois jogadores dessa campanha do River, além do Eduardo, né? O Júnior Xuxa, meio campo, né, que brilhou no Icasa, né, na Série B, né, foi muito bem na competição, e disputou a Série D de 2015 pelo River, e também o Célio Codor, né, que você foi campeão com ele com o Sampaio, depois novamente refizeram a dupla e subiram novamente com o River, né. Queria saber a importância desses dois jogadores na campanha do River, o Júnior Xuxa e o Célio Codor. O Xuxa, nós perdemos o Xuxa durante a competição, também foi um fator assim surpreendente. O Xuxa teve uma contusão, teve que passar por uma cirurgia, e por incrível que pareça, na reta final tem um retorno do Xuxa. A gente, pô, vai voltar bem ou não vai, vai ou não vai? E Xuxa, surpreendentemente, voltou muito bem, né? Voltou a ser o Xuxa antes, antes do problema da contusão que teve. E o Codó, ele não tinha ido muito bem no time que estava, mas como eu já o conhecia, trabalhamos 2 anos juntos, 3 anos juntos, eu não tive nenhuma dúvida quando eu soube que o Codó estava sem clube e trouxe o Codó para o River e ajudou, né? Na época nós tínhamos 3 centroavantes, o do Codó, o Rafael, o Lucas Bacelar. Então os 3 foram importantes também, que nos ajudaram muito. E o Codó, como você falou, né? A gente, coincidência ou não, já tinha tido 2 acessos comigo e com o River marcou o nosso terceiro acesso. Professor, naquele ano de 2015, o River teve como colegas aí de acesso, né? O Botafogo de Ribeirão Preto, o Remo e o Ipiranga de Erechim. Essas 3 equipes, de certa forma, estão firmes no cenário nacional. O Ipiranga se mantendo ano após ano na Série C, o Botafogo e o Remo na Série B do Campeonato Brasileiro. E o River tem a dificuldade até, às vezes, de se manter no cenário da Série D. E aí a gente pode entrar aqui no mérito de questão financeira, que a gente sabe que é diferente do estado do Piauí para essas outras praças, né? Mas entrando no mérito do clube individualmente, a gente vê em outras praças, até financeiramente e tradicionalmente mais fracas do país, times que pelo menos conseguem se manter temporada após temporada na Série D. A gente fala aqui no podcast várias vezes sobre o São Raimundo do Roraima, por exemplo, que ano após ano está na Série D. E o River mesmo, com toda a tradição, com o acesso na bagagem e com toda a torcida que tem, às vezes não consegue se firmar no próprio cenário da Série D. E aí eu queria entender, na sua avaliação, o que falta para o River conseguir pelo menos se firmar na Série D e buscando acesso ano após ano. Olha, é impressionante isso que você falou, porque é pura verdade, né? É a verdade autêntica do River, do Galo. Veja bem, né? Ainda digo mais, de todos os times profissionais que tem no Piauí, no estado do Piauí, o River, se 3 times tiverem campo próprio de treinamento, o River faz parte desses 3 times, desse grupo de 3 times. E o campo de treinamento do River é um campo excelente. O CT do River, o campo é muito bom, correto? E vejam bem, aquele descenso, né, em 2016, ele ali eu não esperava, não. Esperava que o River continuasse, correto? Mas uma coisa que prejudicou muito, conversando posteriormente com o presidente, Eliseu Aguiar, que foi o nosso mesmo presidente em 2015, foi a parte financeira, né? A parte dos patrocinadores, que realmente aí os times do Piauí, eles já ficam atrás em relação aos outros times das grandes cidades, né? O River tem torcida, tem, isso é um fato, mas quando se vai buscar patrocinadores, realmente o que ele consegue não é o esperado. Então, conseguindo o que não é esperado, afeta, né? Afeta a parte financeira do clube e ele não consegue fazer grupos com condição de brigar por estar lá em cima. Por exemplo, você falou Ipiranga é Série C hoje, o Botafogo é Série B.
O Remo é Série C, mas está na Série B do próximo ano, correto? Então, essa questão do patrocínio, de investidores, na minha concepção, é a grande dificuldade do River Atlético Clube. Flávio, o acesso do River nesse ano de 2015 veio com um 3-0 incontestável no jogo de ida, né? O jogo de ida que foi realizado, inclusive, no Lindolfinho, né? Não foi nem no Albertão. Um 3-0 com gols de Fabinho e Lucas Bacelar. E eu queria que você falasse sobre esse jogo, né? Como é que foi administrar, e também como foi, claro, administrar uma vantagem tão grande na cabeça dos jogadores, que aí já tinha todo o problema de salário atrasado e com uma vantagem muito grande para não se desmotivarem para o jogo da volta e confirmar esse acesso. Mas eu vou fazer outra retificação, viu? O jogo foi no Albertão. Foi no Albertão? Tá. O jogo foi no Albertão. Foi no Albertão, né? A gente, aquela competição, nós jogamos todos os jogos no Albertão. Nós tínhamos um time muito bom, né? E unido. E como eu falei anteriormente, todos nós tínhamos expectativa de receber que a gente tinha trabalhado, né? E nós tínhamos, e com aquele 3-0 em cima do Lajeadense, né? Fortaleceu a nossa ideia, fortaleceu que poderia dar certo. Já tínhamos visto o jogo do Lajeadense, a gente passou também para o grupo durante a semana e a gente saiu fortalecido e confiante. Quando um grupo está fortalecido e confiante, ele tem condição de superar qualquer barreira e ali lá em Lajeado nós conseguimos superar o Lajeadense e conquistar o acesso. Flávio, o Piauí, esse é um geralmente... detalhe, isso foi um golaço do Amarildo. Pode falar. Sobre o Piauí, geralmente, né, é um estado que, apesar de ficar no Nordeste, ele sempre enfrenta clubes do Norte, né, não só nessa fase atual da Série D, mas também lá em 2015, né, o time teve que viajar para Palmas para enfrentar o Santos, e também, Palmas, e para Macapá para enfrentar o Santos, né. Como é que foi a logística dessa competição para vocês? Tanto que vocês saíram do Norte e Nordeste logo para descer o país, né, para ir para Aleijado do Sul, né, para ir para o Rio Grande do Sul. Como é que foi a logística para essa divisão, tendo em vista que não ficou ali no Nordeste mesmo o tempo todo, né, e teve que ir para o Norte, logo depois ir para o Sul? Como é que foi essa questão dessa campanha? E por esse fato que você está falando, por essa mudança de região, por essa mudança de temperatura, né? Muito desconfiável que o River seria capaz. Porque ele sair dessa temperatura aí de 40 graus na sombra e ir para Lajeados, né? Não, o River vai sentir o frio, o River não vai ter força para jogar. Mas foi o contrário, né? Tivemos foi mais força para jogar. Jogamos com mais confiança e superamos realmente a mudança de temperatura. E foi assim contra o Lajeadense e também até contra o próprio Ipiranga na semifinal. Eu queria até emendar essa pergunta do Felipe, porque também na temporada de 2012, né, o Sampaio Corrêa acabou pegando essa mudança de região. Foi para o Centro-Oeste, pelo menos 2 vezes, né, contra Misto e Araguaína, e acabou também enfrentando o Santos no Amapá. E aí, queria saber, tipo assim, quais são os principais desafios da logística desse grupo A2, né? Se tem só a questão da viagem, o que mais também pega quando vai enfrentar essas equipes dessas regiões? Olha, a questão da logística, logicamente, você vai ter dificuldade contra qualquer adversário. Os adversários são fortes, né? Mas veja bem, a nossa maior preocupação é com relação à logística. O tempo de viagem e o tempo de descanso para o jogo, né? Por exemplo, o primeiro do jogo do Altos esse ano na Série D foi em Cametá. E nós sabemos que para chegar em Cametá é desgastante, né? Porque Cametá é uma ilha que fica no interior do Pará, e o Pará é muito grande, né? Mas graças a Deus, assim, a diretoria, junto com a Federação Piauiense, tomaram todas as providências. Nós somos de voo de Teresina a Belém, que é 1 hora e pouco, é rápido, e Belém já chega, toma café e pega o ônibus, e chega lá na cidadezinha, eu estou esquecido,
pega a balsa e segue para Cametá. Então, a logística foi excelente. A logística nossa, a gente chegou em Cametá mais ou menos por volta de 1 hora da tarde. No final da tarde já fizemos um treino para jogar no outro dia e vencemos o Cametá de 2-0. Então, o principal detalhe, na minha concepção, quando você pega outra região e tem um desgaste da viagem, o tempo de viagem, ou seja, você tem que antecipar o seu tempo de viagem. Você não pode fazer uma logística de viagem como se fosse jogar numa cidade mais próxima, não. Você tem que ter um tempo de repouso, um tempo de descanso, para que você fique inteiro no dia do jogo. E teve uma disputa por pênaltis nas semifinais contra o Ipiranga, né, também, e o River acabou passando, perdeu no tempo normal, e ainda assim teve a mentalidade forte, né, professor, para conseguir reverter o quadro nos pênaltis depois de um 2-0 no tempo normal, fora de casa, e foi lá buscar essa classificação. É verdade. Nesse jogo aí contra o Ipiranga, nosso time não jogou bem. Tá? Nosso time não jogamos com o mesmo potencial dos jogos anteriores. E fomos derrotados por justiça. O Ipiranga mereceu vencer, correto? Mas nas penalidades, numa tarde muito feliz de todos os jogadores, e o Nailson especialmente, né, que ele pega o pênalti e vai cobrar o pênalti, que dá direito a ir para a final. Estou vendo aqui o Índio, que não está mais conosco também, que faleceu ano passado, correto? Mas, enfim, o bom futebol que a gente não apresentou durante o jogo, nós conseguimos superar realmente nas penalidades máximas, e depois foi muito abraço, muito choro, que todo mundo gritava, vamos receber, e graças a Deus todo mundo recebeu. E aí o Nailson tinha treinado já para fazer essa cobrança ou pegou você de surpresa lá na hora? Não vai ter que treinar, né? Que eu falo sempre para todo mundo. Pai fala, quando tu bota um goleiro para bater pênalti, ele, rapaz, isso não é jogo de bicho, não, pai. Não é só vale o que está escrito, não. O cara tem que treinar para passar confiança para mim, para saber se eu vou escalar ou não. Então, todo time que eu vou treinar pênalti, os goleiros batem também, correto? Para me passar a ideia de que, pô, esse aqui é batedor de pênalti, esse aqui já não é, né? Como todo atleta, né? Que muitas vezes também, aproveitando a sua pergunta, quando eu vejo um grande jogador perde um pênalti, é normal. Mas, por exemplo, quando é um zagueiro, quando é um volante, aí vem logo a primeira crítica. Pô, mas como é que esse cara bate um pênalti? Não, porque o treinador sonhou. Por isso que ele bateu o pênalti. Eu acho que o cara treinou. Pô. Só que treinou no dia do jogo e não acertou. Correto? Faz parte da vida. A questão de pênalti acaba sempre levantando muita polêmica, né? E verdade. A gente vai agora para 2018, porque no comando do 13, né, não teve nenhuma novidade na primeira fase. Classificação invicta, com 3 vitórias e 3 empates no grupo A9, que também tinha Itabaiana, Vitória da Conquista e Santa Rita de Alagoas. Na segunda fase, o Galo passou nos pênaltis pela URT, depois eliminou o Iporá. E aí, no mata-mata do acesso, 2 vitórias sobre o Caxias, com quebra-pau danado depois do jogo em Caxias do Sul, no segundo jogo. Depois ainda passou nos pênaltis pelo Imperatriz e acabou caindo para o Ferroviário na final. O Ferroviário que teve que dirigido na época pelo Marcelo Vilar, que a gente também já entrevistou por aqui. Assim como eu perguntei do Eduardo, professor, eu vou perguntar sobre a importância de um cara que talvez... Quer dizer, não estava longe de viver o seu melhor momento técnico, né? Mas certamente trazia uma confiança muito grande para os seus companheiros, que era o Marcelinho Paraíba, né? Camisa 10 do Galo, capitão do time. Como é que foi trabalhar e também a importância dele naquele elenco do Galo de 2018? O Marcelinho, naquele ano de 2018, na competição, foi uma grande referência, viu? Inclusive, no começo da competição, o Marcelinho, ele teve se eu não estou enganado, foi um AVC. Acho que foi até numa perna, não sei exatamente onde foi. Mesmo. Foi, né? Aí nós perdemos o Marcelinho por alguns jogos, mas ele uma saúde tão incrível que recuperou rápido e voltou com tudo. O Marcelinho, ele como atleta, ele é diferente, porque ele tem uma condição física muito boa. Às vezes ele ficava até chateado, professor, o senhor me tirou ali no treino, eu digo, lógico, o mais importante vai ser sábado, vai ser domingo. Não, professor, mas eu aguento, eu digo, eu sei que você aguenta, Marcelo, não tem nenhuma dúvida sobre isso, não. Porque faz parte da fisiologia mesmo, Marcelo, dá um repouso maior. E dá, professor, tudo bem.
Mas foi um cara que jogou muita bola também, como todo o grupo, né? Jogaram muita bola naquele ano e fizemos uma grande final contra o Ferroviária. No primeiro jogo, o Ferroviária mereceu. Perdemos, eu acho que não sei se foi de 3-0, se eu não estou enganado. E no segundo jogo, nós vencemos, ou foi de 1-0 ou foi de 2, né? Mas uma coisa importantíssima que aconteceu no jogo de volta, o reconhecimento do nosso torcedor, né? Que ao final do jogo, mesmo perdendo a final, de pé bateu palma para todo o grupo de atletas, e para mim ali foi um grande exemplo de reconhecimento de um grande trabalho que o torcedor 13 anos fez com todo o grupo. E aí, antes de passar para o Felipe, eu sou o testemunho ocular, né? Que eu estava no Amigão, estava trabalhando nesse jogo, e realmente foi 1-0, gol já no fim da partida, e ainda assim acabou o jogo, e a torcida do 13 aplaudiu todo mundo, viu lá a festa do Ferroviário e tudo mais, mas a torcida abraçou o time, realmente foi uma festa muito legal, acho que um dos momentos mais emblemáticos assim que eu vi dentro de um estádio de futebol, né? O time acabar de perder uma decisão e sair tão aplaudido, porque realmente o trabalho foi muito bem feito, era um acesso que não dá para dizer que era inesperado, né? Mas eu não acho que o 13 estava entre os favoritos naquela época e conseguiu, com um trabalho e um grupo sensacional, subir numa batalha épica em Caxias do Sul, que daqui a pouco a gente vai falar sobre. Fala, Felipe. Antes de chegar nesse confronto no Caxias, né, tem dois confrontos, né, que mostram muito bem como é que é o mata-mata da Série D, né, que ele pode ser bem traiçoeiro, né. O time vinha de uma ótima campanha na primeira fase e acabou que nos pênaltis conseguiu passar apenas pela URT. E depois com o Iporá também teve um susto, né, que o time fez 2-0 em casa, tomou 2-0 fora, acabou que o Marcelo Paredes conseguiu fazer um gol ainda no primeiro tempo. Então, como é que é conviver com essa questão, né, de fazer uma campanha muito boa na primeira fase e no mata-mata ser outro campeonato, né? Nesse caso, vocês passaram pelo RT e também pelo Iporá. Como é que foram esses dois jogos? Como é que é conviver com essa pressão, gente? Que é um outro campeonato, é uma outra disputa, né? Tudo que vocês fizeram anteriormente acaba que não vale tanto. Como é que foi essas duas partidas aí que definiram muita coisa para o 13 na competição? Verdade, né? E foi até surpreendente, assim, contra o RT, posteriormente contra o Iporá, porque a gente conhecia o time, conhecia os dois adversários, mas eu não esperava que fosse tão difícil como foi os dois jogos, né? Contra o Iporá e contra o RT. Mas, graças a Deus, contra o RT, conseguimos a classificação dentro de casa, nas penalidades, e contra o Iporá, tivemos a reação no primeiro tempo, essa reação no final do primeiro tempo, a gente não jogou bem, Porá mereceu 2-0, já no final melhoramos, fizemos 2-1, no segundo tempo também já dominamos totalmente o segundo tempo. Mas assim, o jogo que foi o jogo, os dois confrontos contra o Caxias, né? Porque o Caxias era apontado como um grande favorito ao acesso, né? O Caxias formou um grande grupo, um time muito bom, muito bem comandado pelo Luiz Carlos Vinck. E ao final, e vocês terem uma ideia, né, que futebol é meio complicado também as coisas, né? Às vezes a gente acha que é normal, mas a gente sabe que é anormal. No primeiro jogo contra o Caxias, tiraram o mando de campo nosso, fizeram a reunião rapidez, como diz aqui no Ceará. Eu estou agora em São Luís do Maranhão, fizeram a reunião rapidez, jogaram e tiraram o mando de campo contra o Caxias no primeiro jogo. Tiraram o mando de campo do 13. A gente não jogou em Campina Grande no Amigão. Nós fomos a João Pessoa para jogar no Almedão, né? E ali já foi um negócio assim que a gente não esperava, né? E só que no Almedão nós enfrentamos o Caxias, um grande adversário, só que nós fomos muito bem, né? Jogamos muito bem aquele jogo, conseguimos a grande vitória, eu acho que foi 2-1, se eu não estou enganado, foi 1-0. Sei que foi um grande jogo. E no jogo de volta, aí, meus amigos, a gente passou 30 minutos sendo bombardeado, mas foi bombardeio, viu? O Mauro fazendo milagre, a bola pegando na trave, raspando a trave, e eu me segurando no Padre Cício, para que a gente acabasse aquele primeiro tempo empatando ou perdendo o jogo apenas de 1-0. Mas, por incrível que pareça, depois do primeiro gol do Caxias, a gente começou a jogar. E começamos a ter confiança, a jogar, e chegamos ao gol do empate. Aí não, aí fomos para o intervalo já, nossa, a gente já respirando, né? Para o segundo tempo, a gente
sobrou no jogo. No segundo tempo, a gente fez um jogo excepcional. No final desse jogo, o atleta esquentou, perdeu a cabeça e quase dá quase acontece um desastre, né? Quase dá até morte. Mas graças a Deus todos saímos vivos e contentes e passamos a noite comemorando lá no hotel, com 300 de segurança na porta, com medo que alguém fosse invadir, mas graças a Deus foi tudo bem. Ainda sobre esse jogo, ô Marcos, deixa eu só emendar para falar sobre esse jogo, né? A gente estava trabalhando nesse jogo, só que da Paraíba, né? Estava assistindo pela televisão. E na hora que houve a invasão ali no fim do jogo, né? E torcida entrou em campo, uma confusão danada, os jogadores do 13 correndo para o vestiário. Acho que todo mundo por aqui ficou com o coração na mão, com medo de realmente acontecer algo muito sério, né? Porque não deu para entender muito bem de onde começou a confusão, né? Certamente já havia provocação dos jogadores ali dentro do campo desde o jogo de João Pessoa. E o Galo foi muito forte, né? E você falou muito bem dessa pressão, e além de tudo, com 15 minutos de jogo, o Caxias fez 1-0, né? E aí teve que o 13 colocar a cabeça no lugar. Se teve alguma conversa ali na beira do gramado com alguém para repassar para os colegas, para o time colocar a bola no chão e jogar, ou foi instinto natural dos jogadores mesmo para conseguir essa reação que a gente está acompanhando as imagens por aí? No intervalo, sim. No intervalo, sim, a gente teve tempo para acertar, para melhorar o posicionamento, e principalmente, né, com relação a ter a confiança para jogar. O nosso comportamento do primeiro tempo foi muito passivo. Aí é o gol do... nosso comportamento no primeiro tempo foi muito passivo, né? Nós aceitamos totalmente a imposição. É um golaço do Dedé, o terceiro gol, né? Golaço, um gol fantástico do Dedé. Atravessou então, o campo aos 40 do segundo tempo, né? Mesmo ele tendo entrado no decorrer do jogo, precisa ter muito pulmão e sangue frio, né? Para concluir desse jeito. É verdade. E nós tínhamos já o Dedé tinha tido um problema muito sério no primeiro jogo contra o Caxias. Outra coisa também que ninguém entende, né? No primeiro jogo em João Pessoa, nós estávamos concentrados. Aí, de repente, chegou a polícia. A polícia tá com o apartamento e tal, vai bater na minha porta. Não sei, seu treinador sou. Não, nós está aqui agora esqueci o profissional que leva o mandato de prisão, né? Oficial de justiça. Oficial de justiça, é isso mesmo, obrigado. Aí nós temos que levar o Dedé e tal. Eu digo, rapaz, não sou o quarto do Dedé, tá não, mas sou treinador, sim, eu sou treinador lá no campo. Aqui não sou, não. Aqui eu faço parte da comissão. Eu sei que foram esperar o Dedé na porta do hotel e nós conseguimos tirar o Dedé pela porta do fundo do hotel. Já passou um diretor por trás e levou o Dedé. Perdemos o Dedé no primeiro jogo, que era titular daqui. E pra vocês terem ideia, e para treinar para o jogo de volta? Treinou não, o Dedé ficou escondido, porque a polícia estava atrás dele. Aí só foram ver o Dedé aí dentro de campo de Caxias. Não, Dedé, se tu for preso, vai ser lá em Caxias, como é que eles vão te trazer para cá? Então lá não vou te prender, não. Mas graças a Deus deu tudo certo. Aí o gol do empate do Brumate, né? Uma excelente cobrança do Marcelinho, dizia, o Brumate no segundo pau fez o gol do empate. E foram duas coisas assim que eu achei assim, impressionante. Foi a perca do mando de campo e a polícia atrás do Dedé. Um jogo tão importante como era esse jogo contra o Caxias. Professor, queria que você falasse um pouco também da importância de dois atletas do 13, né, que estão marcados na história do 13 com acesso. Um deles é o Carlos Copete, né, que teve nessa temporada pelo 13 também, conquistou o acesso naquele ano de 2018. Esse ano, sob o comando do Vaguinho Dias, quase conquistou um acesso também, né? Perdeu dessa vez para o Itabaiana. Mas ele tem uma história bonita também com o clube. E o outro que, embora leve o nome de uma outra cidade, tem o seu nome marcado mesmo em Campina Grande, com 2 acessos pelas duas equipes da cidade, que é o Mauro Iguatu, né? Queria que você falasse um pouco também sobre a sua relação com o goleiro, né? Inclusive que esse ano, por pouco, também não marcou o nome na história também da cidade. É verdade. Com o Mauro nós temos acessos a nível nacional, né? Com o Icasa em 2009, com o América Natal em 2011, né? E com o 13 em 2018, né? Com o Mauro são 3 acessos a nível nacional. É um goleiro fantástico, né? O Mauro hoje é um goleiro completo, onde ele é um verdadeiro paredão, né?
Então, muita gente questiona a idade do atleta, a idade do treinador, mas o Mauro, realmente, ele é um excelente goleiro. E o Copete é um jogador que todo jogo ele tem o mesmo desempenho, sabe? É impressionante a dinâmica de jogo do Copete, certo? É um cara que se empenha do começo ao final do jogo. Se ele errar um passe, ele se esforça 3 vezes para recuperar a bola. Um cara que bota os laterais, coloca os laterais para jogar, ele procura os meias, procura o atacante, que chega, finaliza de fora da área. Então é um grande jogador e fiquei feliz agora também, né, que ele voltou. Eu não sei para qual foi o país, acho que foi, não sei se ele foi para a Ásia, mas ele não ficou no 13, onde é muito bem recebido. Fez um grande campeonato estadual, um grande campeonato brasileiro para a Série D, mas não ficou para essa temporada de 2025. Flávio, a gente viu nesse confronto, né, com o Caxias, esse 3-1. Esse é o grande jogo de uma equipe sua na Série D, ou você consegue elencar outro, né? Por todo o contexto que teve, né? Você acha que esse foi o grande jogo da sua carreira na Série D, ou tem outro que você guarda com carinho? Ou é muito difícil definir apenas um, já que tem 3 acessos na carreira? É muito difícil, né? Muito difícil porque, de repente, você não cita um, aí você comete alguma injustiça, né? Mas pelo favoritismo, isso aí também, esse foi um grande jogo, né? Mas teve outra situação também, aproveitando essa oportunidade que vocês estão me dando, que eu guardo no meu coração como um dos jogos mais importantes de toda a minha vida foi com o Sampaio, foi contra o Sampaio Corrêa, não vou dizer o nome do adversário, onde eu recebo uma ligação, 48 horas antes do jogo, uma pessoa me procurou, oferecendo 50 mil reais para me colocar o time B para jogar, porque nós já estávamos classificados. Foi numa sexta-feira à noite, após o treino da tarde. Irmão, fiquei louco da cabeça, né? Xinguei o cara, disse tudo. O cara que estava me procurando, e no outro dia de manhã, reuni todos os jogadores, reuni comissão técnica, reuni conselheira, todo mundo que estava no CT, e até chorei nesse dia, porque eu fiquei revoltado, né? Porque, veja bem, uma coisa que o ser humano deve sempre colocar em primeiro lugar é a sua família. Quando ele achar que dinheiro é dinheiro fácil, não. Você tem toda uma família para você respeitar, os amigos para acreditar em você, os torcedores que gostam de você, você tem que lembrar tudo isso, né? E no domingo nós fizemos um jogo espetacular. E nós fizemos uma goleada impressionante, sabe? E naquele jogo, naquela goleada, tudo que eu passei na sexta-noite, até domingo, na hora do jogo, né? Naquele jogo nós subimos. Hoje nós subimos para a Série C do próximo ano. Professor, eu queria perguntar de novo sobre 2018, né? Porque o 13 teve naquela temporada como companheiro de acesso o Ferroviário, o Imperatriz e o São José. E coincidentemente os 4 estão de volta à Série D em 2025. Eu queria saber como é que você avalia o impacto de ter essas 4 equipes juntas novamente na Série D, tanto para a competição quanto individualmente para cada um desses clubes. Olha, individualmente, é terrível para cada clube desse, né? É terrível por quê? Porque sabe que para chegar à Série C, não é o fato de chegar à Série C seja muito mais difícil. O fato é a questão de você conseguir fazer um grande grupo, né? Para poder brigar por esse acesso. Que essa condição financeira, ela prejudica muito, né? O Ferroviário hoje, ele vai disputar 2 jogos agora, dirigido pelo Marcelo, contra o Floresta, a final da Copa Fares Lopes, que dá direito à Copa do Brasil. Né? E o Ferroviário, o Floresta, principalmente o Floresta já está na Série C, mas o Ferroviário vai fazer de tudo, porque já garante uma grande ajuda para o ano de 2025, para você ver como é importante essa parte financeira. Né? E as outras equipes, o Imperatriz não está na Copa do Brasil,
Imperatriz, acredito eu que esteja na Série D do Brasileiro esse ano 2025, correto? E o outro clube que está faltando, qual é? O São José, né? O São José também é uma baixa, né? Uma baixa, me refiro à parte financeira também, à parte estrutural, né? Mas, enfim, passou acho que 2 anos, 3 anos na Série C do Brasileiro, né? E fazendo até boas campanhas, mas essa questão de se manter na Série C é uma questão fundamental para os times, porque ele só pode chegar à Série B se estiver na Série C. Se estiver na Série D é muito mais complicado. Bom, a gente vai chegando ao fim desse nosso quarta categoria com o Flávio Araújo, e eu vou fazer uma pergunta que eu acho que vai ser um pouco complicada de responder. Já vimos que a memória dele é muito boa, mas eu vou perguntar, Flávio, algo que você pode justificar ou pode fugir também, fica à vontade para fugir da pergunta. Qual o acesso mais marcante da sua carreira, de você que é intitulado e, por muito mérito, o rei do acesso? Olha, a primeira vez é inesquecível, né? Então, vou colocar meu primeiro acesso a nível nacional com o Verdão do Cariri. Nós decidimos esse acesso contra uma das grandes equipes do norte do Brasil, Paysandu, né? Um grande time, torcida é sensacional, né? Um grande número de torcedores. Então, você conseguir ser o primeiro acesso contra um grande adversário, apontado também por todos como favorito, né? Porque, na verdade, naquele ano ali de 2009, você não tinha como comparar o Paysandu com o Icasa, não tinha como, né? O Icasa é a terceira, quarta força do estado do Ceará. O Paysandu, disparadamente, era a maior força da região norte, né? E nós conseguimos aquele acesso ali. E vou dizer para você também, que fazendo outra injustiça. O segundo jogo em Juazeiro foi um jogo espetacular. Se eu não estou enganado, acho que nós vencemos de 6-2. Foi um jogo assim, fantástico. E ali nós confirmamos ali o nosso acesso para a festa da nação icasiana, que está tão sofrida, meus amigos. Você não sabe como a nação icasiana está sofrida nesses últimos anos. Porque é uma situação... Se eu tivesse a oportunidade de conversar com o presidente da CBF, eu queria fazer só uma pergunta. Não, ia fazer um pedido, não é uma pergunta, não. Presidente, pague o Verdão. A causa já está ganha, gente. A causa já está ganha e o Icasa não recebe. O Icasa não pode pagar seus débitos. O Icasa hoje não pode tirar um alvará de nada. Nem de residência o Icasa pode tirar um alvará. Enfim, está numa situação muito difícil. O torcedor tem torcida, viu? O Icasa tem torcida. O Icasa hoje, no futebol cearense, ele briga palmo a palmo com o Ferroviário, sabe? Com relação à torcida. Mas está numa situação difícil. Aproveitando também a questão da divulgação do programa de vocês, de milhares e milhares de pessoas que assistem o programa, até quando vai se resolver o problema do Icasa? Que é uma pergunta que, quando eu estou em Juazeiro, as pessoas me falam, Flávio, quando é que vai resolver? Eu digo, rapaz, nós estamos juntos, que eu estou igual a vocês, eu também não sei de nada. E até hoje eu não sei, sabe também? Eu vou dizer para vocês também. É porque os políticos não vestem a camisa do Icasa, sabe? E vão para cima para saber o porquê que o Icasa não recebe o dinheiro já ganho nos tribunais. O Icasa aí, dinheiro não falta para a CBF pagar, né? Pelo visto vai ter que Padre Cícero voltar para resolver pessoalmente esse negócio com a CBF, viu? Para o Icasa receber esse dinheiro que é devido a ele desde 2013, uma situação que já está ganha na justiça há bastante tempo. Bom, muito obrigado, Flávio Araújo, por sua participação. A gente pede desculpas, inclusive, por alguns erros que a gente cometeu nas perguntas. E um dos motivos que a gente produz o quarta categoria, esse conteúdo, é porque justamente é muito difícil você encontrar dados e informações sobre a Série D. E agora, com mais acesso à informação e com mais divulgação, a gente faz esse conteúdo também para esclarecer muitas coisas que ficam no passado. E a gente agradece pelos esclarecimentos, pelo seu tempo e pela participação aqui. É uma honra, mais uma vez, falar com você. Não, eu agradeço pelo convite de você, fiquei muito feliz. Eu estava até preocupado com o horário, porque hoje foi a apresentação aqui no Maranhão Atlético, né?
e o treino começou mais tarde hoje. Aí quando eu cheguei em casa, eu digo, vixe, meu Deus, será que vai dar tempo eu tomando banho, olhando para o celular? Mas graças a Deus deu tempo, né? E fiquei feliz também, porque não foi eu, foi o Oliveira Canindé jogando junto no Ceará. Oliveira é 2 anos mais novo que eu, mas saiu do sub-20, foi pro profissional, jogamos junto, é um cara extraordinário. E também, assim como eu no Sampaio Corrêa, foi campeão invicto também nesse ano pelo Guarani de Sobral, né? Então, 2 cearenses nessa luta aí. Como tem mais, tem o Marcelo, tem o Raimundinho, tem o Washington. Assim, eu torço por todos, né? Mas eu torço mais também pelos meus conterrâneos. Então é isso. Muito obrigado, Flávio Araújo. Valeu, Felipe. Valeu, Marcos. Um abraço para todo mundo que nos acompanhou até aqui e até uma próxima oportunidade.